Fala aí, Tavan. Vem trazendo nossa revisão aí para a prova, tá? E para a prova, vou cobrar apenas os capítulos 12 e 14, tá? O 12 sobre o segundo reinado e o 14 sobre o neocolonialismo, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. No capítulo 12 sobre o segundo reinado, eu vou cobrar, primeiro, Revolução Praieira, tá? Aquela revolução que vai acontecer aonde? Eu não lembro agora. É Grão Pará? Não lembro. Deixa eu confirmar aqui no resumo. Que nessas horas a memória falha. Mas deixa eu abrir aqui. Abrir, vamos lá, cheguei, pronto. Aqui. Então, sobre a Revolução Praieira, acontece em Pernambuco, isso aí. É uma revolução influenciada por aqueles movimentos liberais que a gente falou na Europa, lá no capítulo 13, tá? E essa revolução, ela estava insatisfeita por uma série de coisas que estavam acontecendo em Pernambuco e no Brasil como um todo, como, por exemplo, o poder centralizado na monarquia do Dom Pedro II, o resultado daquelas eleições que o Dom Pedro II ignorou e tirou os liberais, impediu os liberais de assumir os cargos que eles já haviam sido eleitos, aquelas eleições do cacete que a gente falou lá antes. Nós temos também, de uma forma mais regional agora, em Pernambuco, uma alta concentração de terras, o domínio comercial da região nas mãos de portugueses, ou seja, uma série de fatores daí. E na Revolução Praieira nós falamos que qual é o momento em que essa revolução se inicia? Qual é o momento de estopim? Quando o governador da província, o presidente da província, o Chichorro, que era liberal, ele acaba sendo deposto do poder pelo imperador Dom Pedro II. E assim, o movimento que já se organizava há algum tempo decide se deflagrar, decide ir para a rua e tomar Pernambuco. Tá? E aí eles conseguem chegar ao poder naquela região e no ano seguinte lançam um manifesto com suas reivindicações, tá? Contendo defesas e objetivos que eu falo lá na videoaula, é bom vocês verem aquela videoaula novamente. E a Revolução Praieira leva esse nome por causa do jornal Diário Novo que ficava na Rua da Praia. No final dessa história toda, no ano seguinte, 1850, o imperador consegue derrotar essa revolução aí e as coisas voltam a ser o que era em Pernambuco e as lideranças da revolução acabam sendo mortas. Tá? Beleza, voltando agora para os temas. Vou cobrar também a tarifa Alves Branco, que foi aquela tarifa que o Dom Pedro II, né, e seu ministério organizaram para reduzir a dependência econômica do Brasil de outras nações, como a Inglaterra e os Estados Unidos. E como ele vai fazer isso? Colocando novas taxas para os produtos. Produtos nacionais receberiam uma taxa de 30% e produtos estrangeiros, produtos importados, seriam taxados em 60%. Isso foi feito em 1845, se eu não me engano, tá? Aqui no resumo acho que eu coloquei a data, 44, na verdade. E aí, uma vez que o Brasil cria essa política aqui, né, o imperador cria essa política, a Inglaterra vai ficar muito satisfeita, pois haviam até então aqueles tratados comerciais que os ingleses fizeram lá com Dom João VI durante o período joanino, e que foram reafirmados durante o governo do imperador Dom Pedro I. E agora, no segundo reinado de Dom Pedro II, aqueles acordos foram deixados de lado para dar vez à tarifa Alves Branco. Então a Inglaterra se sentiu prejudicada aí com essa nova tarifa. Consequentemente, no ano seguinte, a Inglaterra decretaria a Lei de Bill Aberdeen, em que, para afetar a economia brasileira, a Inglaterra decide combater o tráfico negreiro no Oceano Atlântico. Se ela visse algum navio negreiro, ela iria prender o navio e mandar de volta para a África. Os escravos não iriam chegar ao Brasil. Quer dizer que acabou o tráfico negreiro? Não. Mas essa atitude da Inglaterra consegue inibir, ou seja, consegue afetar bem o tráfico de escravos. Tá? Bom, continuando aqui. Cadê? Aqui. Eu vou cobrar também sobre as leis abolicionistas, no caso, a Lei de Eusébio de Queiroz, a Lei do Ventre Livre, dos Sexagenários e a Lei Áurea. A Lei Eusébio de Queiroz é criada em 1850 e é aquela lei que foi feita para oficializar o compromisso do segundo reinado em acabar gradativamente com a escravidão, né? Ou seja, o imperador Dom Pedro II
ele abole o tráfico negreiro. Navios negreiros não poderiam mais vir para o Brasil em portos oficiais. Quer dizer que o tráfico negreiro acabou? Não, mas que ele passou a ser reduzido, pois agora, de uma forma oficial, o governo brasileiro não permitiria mais o tráfico negreiro. Tá? Isso foi feito justamente para mostrar para a Inglaterra que o imperador estava comprometido. Tivemos a lei do ventre livre, aquela de que filhos, né, recém-nascidos de mães de escravas seriam livres, e a lei de sexagenários, que dizia a mesma coisa para os escravos com maiores de 65 anos, mas tanto uma como a outra, na prática, né, não alcançaram tanto sucesso como deveriam alcançar, visto que na lei do ventre livre, você acaba de nascer, sua mãe é uma escrava, quem vai te criar se sua mãe é uma escrava? E você é livre. Você vai continuar vivendo junto com a sua mãe. Então, querendo ou não, você vai ser introduzido nessa lógica da escravidão. Pois você vai viver na senzala, com seus pais e tudo mais. Enquanto que a lei dos sexagenários era complicado, porque muitas das vezes era praticamente impossível ter um escravo que vivesse tanto tempo assim, de chegar até 65 anos com saúde. Quando chegava essa idade, era visto mais como um benefício ao senhor do escravo, que agora não teria mais compromisso com aquele idoso, né? E poderia libertar ele para tirar ele de sua tutela, da sua exploração. E temos a Lei Áurea. A Lei Áurea, que é aquela lei que é decretada pela princesa Isabel, decorrente de um longo processo de um movimento abolicionista que defendia o fim da escravidão há décadas, e a princesa Isabel só foi lá e assinou a Lei Áurea e aboliu a escravidão em 1888. Tá? Ainda sobre o segundo reinado, vou cobrar sobre a Guerra do Paraguai, as causas, as consequências, por que o Paraguai estava interessado em expandir em direção ao Oceano Atlântico, ali ter uma rota para o oceano, por que o Brasil, a Argentina e o Uruguai vão guerrear contra o Paraguai, por que a Inglaterra está interessada nessa guerra aí, no que vai acontecer com o Paraguai, quais serão as consequências dessa guerra, quem ganha, quem perde, e qual será a participação do exército brasileiro nessa guerra, inclusive com soldados escravos. Todos esses pontos vocês devem estudar para entender a Guerra do Paraguai, tá bom? E a última questão se refere às causas para o fim do Império. E são aquelas questões que a gente já havia falado no Zoom também, que no caso nós tivemos a questão militar, em que o exército estava insatisfeito com o Império, por falta de investimentos, pelo exército estar sendo influenciado pelo movimento republicano também, e tudo mais, tá? Tudo isso vocês têm que estudar a fundo, o material que a gente tem. Temos também a questão religiosa, em que a Igreja Católica está inconformada com o imperador se metendo nos assuntos da Igreja, por causa daquele sistema de padroado, estudo em padroado, que é importante. Nós temos também a questão abolicionista, visto que muitos fazendeiros de antigos donos de escravos, com a abolição da escravidão, se sentiram prejudicados, pois eles não receberam nenhuma, como posso dizer, nenhuma, não é recompensa a palavra, nenhuma... Ai, gente, me deu branco agora. Indenização. Esses fazendeiros achavam que eles deveriam ser indenizados pela perda desses escravos com a abolição, o que não veio a acontecer. Então, esses fazendeiros escravocratas que apoiavam o Império passaram a integrar o movimento republicano. Eles são, inclusive, chamados de republicano de última hora. Né? Temos também a questão republicana, que vem aí dos liberais radicais, que a gente vem falando tantas aulas atrás. Desde lá do primeiro reinado, passando pela regência e chegando no segundo reinado, no qual os liberais exaltados ficaram isolados do parlamento aí no segundo reinado, mas com o final do Império eles voltam a ter bastante participação política. E assim a gente fecha a matéria do capítulo 12. Dito isso, vamos para a matéria do capítulo 14, tá? Sobre a neocolonização, né? Então, sobre o capítulo 14 aí, o que eu vou cobrar? Primeiro, o que é o neocolonialismo, o que ele significa, né? O neocolonialismo é um processo que nasce no final do século XIX e vai até metade do século XX, no qual várias nações europeias vão recolonizar o continente africano a seu modo,
e também vão partilhar tanto o continente africano como uma parte da Ásia. E esses dois continentes serão divididos por áreas de influência das nações europeias. E assim existe uma nova colonização, uma colonização que não vai ser baseada na mão de obra escrava, mas que vai explorar muito esses territórios, que vai enriquecer muitos europeus e vai levar a crises profundas das sociedades africanas e asiáticas, né? E outros problemas que vão levar, que vão surgir. Temos também fatores para o surgimento do neocolonialismo, ou seja, por que o neocolonialismo surgiu, né? Nós temos aí uma questão no livro de vocês. Esse gabarito dos capítulos já está lá na pasta, tá, gente? Só vocês verem lá. Na questão 1, fala justamente sobre isso, né? Os fatores que levaram ao surgimento do neocolonialismo. Por que isso nasce? Primeiro, a Europa, que está industrializada, a Alemanha, a França, Itália e Inglaterra principalmente, são nações industriais nesse momento, estavam necessitadas de mais mercado consumidor para poder vender os seus produtos industrializados e enriquecer. Tá? E assim, tanto novos mercados consumidores, como também mercadorias, matérias-primas abundantes, né? Muita matéria-prima para você poder jogar na indústria e produzir novas mercadorias. E assim elas veem no continente africano e asiático uma oportunidade de conseguirem isso através da neocolonização. Tá? Fora que nós temos também as ideias liberais de não intervenção do Estado na economia, que o mercado se autorregula, né, e tudo mais, que faz com que o Estado dessas nações, né, intervenha na economia apenas ao dividir a África e a Ásia em áreas de influência. Mas, na prática, vai ser o capital privado ali que vai estar explorando essas regiões, visto que são estados liberais que não usam o Estado na economia. E isso vai gerar uma crise muito forte que a gente vai falar no que vem. Tá? Então, temos esses pontos aí. O outro tema é sobre o darwinismo social. E o darwinismo social, eu falei para vocês, que é uma teoria racista baseada no que seria o evolucionismo do Darwin. Mas, lembrando novamente, esse termo darwinismo social não é uma ideia do Darwin. É uma ideia que cientistas racistas da época passaram a defender com base no que seria uma teoria da evolução de superioridade de raças, de etnias, de inferioridade de outras raças de etnias. Tá? Então, como o darwinismo social se encaixa aí no neocolonialismo? Se encaixa justamente ao dizer que a sociedade europeia seria mais evoluída, seria mais civilizada, e seria o dever dessa sociedade europeia colonizar esses territórios, para levar um pouco de desenvolvimento para essas regiões tão atrasadas na concepção desses racistas. Né? Temos também a Conferência de Berlim a partir da África, que eu já falei agora há pouco, eu só não nomeei. A Conferência de Berlim é essa conferência onde as nações europeias se reúnem para dividir a África. E partilha da África é o nome do termo que a gente dá para essa divisão da África em áreas de influência para essas nações europeias. No final do século XIX, o ano, se eu não me engano, eu tenho que ver aqui, vocês veem no resumo, eu não lembro agora, acho que é 1870, algo assim, 80, algo assim. Tá? Impactos da neocolonização, ou seja, as consequências da neocolonização nessas nações africanas e asiáticas. Né? Aqui temos algumas questões aí do livro, para vocês darem uma estudada também, com gabarito aqui, tá? E aqui acaba, né? Bom, então deixa eu voltar lá no desenho. São basicamente os mesmos impactos que nós tivemos com a colonização americana aí da Idade Moderna. O saque das riquezas naturais dessas regiões africanas e asiáticas, temos a dependência da economia dessas regiões para o capital estrangeiro, já que são as empresas estrangeiras, as empresas europeias que estão aí dominando essas economias. Nós temos o desenvolvimento de conflitos étnicos, visto que durante a partilha da África, muitos territórios africanos eles foram recortados, foram mapeados, de modo que eles não respeitavam as diferentes culturas que viviam nas regiões. Então, muitos grupos culturais que eram rivais entre si acabaram ficando no mesmo recorte, e isso acabou gerando várias guerras civis que em algumas regiões até hoje
ocorrem com alguma frequência, né? E no final nós temos aqui as justificativas para a neocolonização. Dentre essas justificativas, né, são os motivos para o continente africano e asiático serem neocolonizados, serem recolonizados aí, sob esse ponto de vista, sobre essa maneira imperialista que a gente já falou, que é, né, que está muito conectado com essa ideia do darwinismo social, né? Então, basicamente são esses os temas, tá? A prova não vai estar difícil, os temas são bem tranquilos. Se eu fosse vocês, estudava por tudo que a gente viu, porque como é a última prova, para a galera que está com média faltando pontos e tudo mais, é a última chance de escapar da recuperação. E é aquela velha história, gente. Na recuperação, eu vou cobrar a matéria do ano inteiro. E não vai ser questão do mesmo tipo, não. Vai ser questões mais elaboradas. Então, estuda aí para a prova para não dar ruim depois para vocês, tá? É isso. Qualquer dúvida é só me chamar ali no privado. E boa sorte aí, bons estudos. Até semana que vem, gente. Tchau.